Não foi uma coincidência. Está lá na documentação da Confederação. Você vai na documentação da Confederação e o que tem na documentação? Toda uma negociação do Urquiza com Calfucurá, com os ranqueles, com todos os principais caciques, armando toda uma história para enganar Buenos Aires. E está tudo combinado. Falam, olha, você vai lá, faça isso, faça aquilo, então a gente vai te dar um apoio aqui, você manda os seus cavalos para lá, a gente ajuda, mandam mais gente e tal, não sei o quê. Monta essa história toda e Buenos Aires cai na história. Então a derrota de Buenos Aires em 59 tem também muito a ver com a questão indígena. Porque sem a questão indígena, se fosse tropas com tropas, ia ser um embate muito mais duro do que foi. Vocês sabem, Buenos Aires perde em 59, mas Buenos Aires vai ganhar em 61. E vai unificar o país, 62, aquela história toda. Aí, a coisa muda. Quando chegam as tolderias em 62, as notícias de que Buenos Aires ganhou, unificou o país, os caciques falam, agora a gente vai brincar de verdade, então. A gente sabe o quê? Buenos Aires, a partir do momento que centraliza o país, vai ter aquelas monte de problemas na lógica portenha para resolver. Caudilhos, etc., né, gaúchos, e os índios estão lá, né, desde o Sarmiento. Quando isso acontece, 62, eles vão ter que primeiro resolver caudilhos. Os índios vão fazer o quê em 62? Demonstrar forças de novo. Fazer gigantescos malones e mandando a seguinte mensagem para Buenos Aires. Vocês nem pensem em nos atacar, que nós somos mais fortes do que vocês. A partir de 62, o que a gente vai ter? Uma ampliação da unificação indígena. Não existe um rei indígena, um imperador, um presidente, ou qualquer coisa, nem um super cacique que seja. Mas a Confederação de Salinas Grandes e Calfucurá é muito importante por conta disso, vai centralizar e vai unificar esses indígenas numa luta conjunta contra os crioulos. Convencendo os outros caciques de quê? De que para aquele governo que está ali entre os crioulos, índio bom é índio morto. Então, não adianta fazer negociação. Que mais cedo ou mais tarde, aqueles governos vão atacar os índios. Então, ou eles trabalham juntos, ou a situação vai ficar muito ruim para eles. No meio dessa história toda de combate aos caudilhos, a gente tem a Guerra do Paraguai. Sabe, a Guerra do Paraguai, sim, está profundamente relacionada, não é com a questão indígena, você não olha com essa cara, não vou te fazer uma revelação sobre a Guerra do Paraguai, né? Tem nada a ver com isso. Mas profundamente relacionado com a questão dos caudilhos, as disputas do prata, os partidos, aquelas coisas todas que o Doratiotto explicou no livro dele lá, famosíssimo, Maldita Guerra. Muito bem, se os nossos caciques queridos e amados aqui liam jornais, eles vão fazer o quê? Vão saber do que está acontecendo. E aí a gente tem duas correspondências aqui. O Benito Machado, comandante ali do sul de Buenos Aires, vai escrever: hoje a indiarada, olha o termo assim que é uma beleza, né? Sabe que a República Argentina está em guerra e as fronteiras em completa cefalia, por essa razão, preparam invasões. Por quê? Se a Argentina está em guerra, aqueles militares que estavam nos fortines, se tinha 15, passa a ficar 4. Se tinham 30 cavalos, vão ter 2. Se os crioulos são inimigos dos indígenas, este é o momento. E os índios sabem disso. O Baigorre, aquele lá que vocês já sabem, vai escrever ao Ministério de Guerra e Marinha. Os índios declararam abertamente a guerra, descumprindo aos tratados de paz que têm celebrados em todos os locais, pois as invasões se sucederam, ainda que em pequeno número, com intervalo de 3 dias mais ou menos entre uma e a outra, de outubro até hoje, que é novembro. 2 meses
seguidos de invasões, invasões, invasões. E o Baigorre, aquele cara que conhece os índios, manda essa carta para Buenos Aires dizendo: estamos em guerra também com os índios. A coisa fica ruim para o lado de Buenos Aires. Os índios acompanham a Guerra do Paraguai pelo noticiário portenho. E vão ver que aquilo que todo mundo achava que ia ser rápido vai se estendendo, e aquela história toda da Guerra do Paraguai que vocês conhecem. E eles vão, então, pressionar imensamente o governo. E aí vai acontecer daquelas coisas bastante inusitadas. Sarmiento vai virar presidente. Sarmiento, famoso, facundo, né, aquela conciliação, barbárie e tal, os índios, não sei o quê. Sarmiento, presidente, o que ele vai fazer no primeiro momento? Negocia com os índios. Não é, gente, ele é realista. Civilização e barbárie, ok, mas precisamos sobreviver, né? Estamos combatendo o Paraguai, não dá para acabar com o Solano Lopes e com o Calfucurá. Então, vamos negociar. Oferecem os melhores tratados da história indígena. Freiam as invasões e os indígenas, eles sabem o que está acontecendo. Eles também não conseguem manter 5 anos de guerra. Eles precisam plantar, criar seus animais, fazer um monte de coisa, né? Não é um estado militarizado. Eles são os índios que vivem nas tolderias. Então, eles recebem uma quantidade impressionante de gado vindo do governo, assinam um tratado que eles sabem que eles não vão cumprir, o outro lado sabe que também não vai cumprir. Mas, por enquanto, fica em paz. E eles se preparam para uma grande invasão. E essa grande invasão eles vão fazer com o apoio dos seus parentes da Araucânia. Coisa não é coisa pouca, não. Durante a Guerra do Paraguai, veja só, a Argentina está no meio da Guerra do Paraguai, ninguém sabe o que vai acontecer. Aquilo virou um lamaçal, a Guerra do Paraguai. O Congresso para discutir e aprovar uma lei. Essa lei que é muito importante. Quem discute bastante essa lei é a Alessandra Seixlac, que eu comentei com vocês aí na dissertação de mestrado dela aí, tá? Eu tenho nas referências bibliográficas no final, tem aí a referência dela. Você acha a dissertação dela online no sistema da PUC-Rio. Essa lei, ela vai, durante a Guerra do Paraguai, dizer o seguinte: quando acabar a Guerra do Paraguai, nós vamos fazer uma expedição para colocar no território nacional os territórios que estão sobre os índios. Vejam só isso aqui. Artigo 2º. As tribos nômades existentes no território nacional, compreendido entre a atual linha de fronteira e a fixada pelo artigo 1º dessa lei, que são os rios Negro e Neuquén, lá na Patagônia, será concedido tudo o que seja necessário para a sua existência fixa e pacífica. A extensão e limite dos territórios que se outorguem em virtude do artigo anterior serão fixados por convênios entre as tribos que se submetam voluntariamente e o executivo da nação. Ficará exclusivamente ao arbítrio do governo nacional fixar a extensão e o limite das terras outorgadas às tribos submetidas pela força. Artigo 4º. Em caso de todas ou algumas das tribos resistirem à submissão pacífica à autoridade nacional, será organizada contra elas uma expedição geral, até que sejam submetidas e empurradas para o sul dos rios Negro e Neuquén. Estamos no meio da Guerra do Paraguai. Problemão na Guerra do Paraguai, né? Problema de comando, problema de disputa com o Brasil, não conseguem ganhar porcaria nenhuma, aquela situação da Guerra do Paraguai, e eles estão preocupados com o Sul. Artigo 6º. Autoriza-se o Poder Executivo a investir fundos na aquisição de vapores adequados e na exploração e navegação do Rio Negro, como uma medida auxiliar da expedição por terra, bem como para o estabelecimento de uma linha telegráfica que ligue todos os estabelecimentos dispostos às margens do citado rio. Aqui a gente vai ter uma mudança. E vai ser a mudança que a Guerra do Paraguai vai fazer. A Guerra do Paraguai ela é importantíssima na história do Brasil por todas as questões que a gente sabe. Importantíssima na história argentina também. E nessa questão indígena que a gente está discutindo hoje, qual que é a questão? Até aqui, até a Guerra do Paraguai, você tem um embate favorável ao indígena.
Por quê? O indígena faz um ataque surpresa, a cavalo com cavalos melhores conhecendo o terreno, invade a zona dos crioulos, rouba, saqueia, mata o que quiser fazer e foge. O fortim solta um tiro de canhão e os caras se escondem em casa embaixo da mesa. Se algum crioulo, algum gaúcho, mestiço, sei lá, quiser resistir àquele malom, é homem contra homem. A minha ruinzinha lá na mão, lá, que não é nada de nenhuma arma de repetição enorme ainda, né? O revólver vai surgir neste momento lá na Guerra Civil Americana. Você não tem arma de repetição, você tem arma uma por uma, cada tiro. E você vai enfrentar 150 índios maloneiros com lanças e flechas voando para cima de você? Não vai. Então, até esse momento, quem manda são os indígenas. A coisa vai mudar. De que forma? Velocidade da comunicação. Telégrafo. Agora o fortim não vai simplesmente dar um tiro, ele vai dar um tiro e vai mandar um telégrafo para todos os fortins da região e para os fortes, quartéis generais, Buenos Aires, etc e tal, falando o quê? Vem todo mundo para cá. O malom demora um tempo até entrar, chegar lá na estância, roubar os gados, voltar. Que mais? Rifle. Gente, Guerra Civil Americana acabou. Certo? O que os americanos fazem? Business is business, né? Vende. Arruma mercado para aquele monte de rifle. Preço do rifle no mercado internacional de rifles baixa. Você contrata navios a vapor para andar nos rios. O único rio navegável, na verdade, é o Rio Negro, que é um riozão mesmo. Você coloca um navio a vapor andando lá, porque você vê índios andando na fronteira, você consegue ir a favor, contra, vento, correnteza, o que você quiser. Você tem domínio do território, você tem informação e você tem armas. A coisa vai mudar, toda a lógica vai mudar. A guerra acaba, em 69. 70, os índios vão fazer a sua grande invasão. Vem um monte, milhares de índios da Araucânia. Juntam Salinas Grandes, Ranqueles, Pampas, Terrueltes, Perruentes, vão invadem a região sul da província de Buenos Aires. Praticamente despovoam Bahia Blanca. Bahia Blanca não era um povoadinho qualquer com 50 pessoas, não. Era uma cidade relativamente grande para os padrões da época. Relatório militar na invasão de Bahia Blanca. O novo comandante, porque o antigo morreu, vai escrever o seguinte: me dirigi a Bahia Blanca, onde cheguei às 5 da tarde. Sinto dever manifestar a vossa superioridade, que aqui não encontrei absolutamente nada. Não há nem forças, nem cavalos, ao ponto de não ter como enviar um emissário. Vou procurar por todos os meios iniciar o tratado de paz com Calfugurá, até que o tempo me permita reunir os elementos mais precisos. Tem nada. Não sobrou soldado, não sobrou cavalo, não sobrou nada. A cidade foi despovoada. Isso em 1870. Eles estão chegando perto de Buenos Aires. Em 1872, vão de novo fazer a mesma coisa. Uma região mais próxima de Buenos Aires. Milhares de índios vão fazer uma nova estratégia agora. No linguajar dos militares, eles vão ser mais ousados. O que eles vão fazer? Milhares de índios vão nessa região, São Carlos. Montam um QG na frente da vila. E de lá eles vão fazendo malones para toda a região, com o objetivo claro e específico de roubar tudo o que tem. Não deixar nada. O juiz de paz de São Carlos vai escrever desesperado. Este vecindário, que vem de vecinos, né, ou a elite local, né, espera que o superior governo envie algumas armas e munições para poder marchar em perseguição aos índios.
Apesar de fazer 3 dias que temos os índios à nossa frente, até o momento não temos nenhuma proteção. E os índios levaram aos seus todos infinidades de famílias cativas e 150 mil cabeças de gado. Pouco mais ou menos de gado vacum e equino. 150 mil cavalos e vacas. Você consegue? Visualize isso. É um absurdo, né? Dia seguinte, os índios vão em retirada para fora da linha de fronteira. Levam um imenso arreio que se calcula em mais de 50 mil vacas desta região, tá com reeditação aí, né? E de 25 de maio. E mais de 10 mil éguas, ovelhas, muitas famílias cativas e queimaram e saquearam vários estabelecimentos. Os invasores são Calfucurá, Mariano Rosas, que é Ranquel, aos quais se agregou Raniqueu, que era um índio que tinha tratado de paz, com toda a sua gente. Se calcula até agora 3 mil índios. O que acontece? Isso aqui foi por telégrafo. Chegou. Quando chegou o primeiro aviso, Buenos Aires começa a organizar. Só que Buenos Aires, agora, com veteranos da Guerra do Paraguai, não vai mandar os soldados para São Carlos. Envia os soldados para aguardar os índios fora de São Carlos. E o que acontece nos Pampas? É uma planície seca. Qualquer malom pequeno já levanta pó de terra. Você via à distância o trajeto dos índios com o pó que levantava os animais. 150 mil animais andam devagar. Vaca, ovelha, não anda rápido. Diferente de cavalo em retirada. Eles vão levando esses 150 mil animais. Na carta tem um termo muito engraçado, que eles dizem um incontável número de ovelhas, porque eles desistiram depois, quando eles ganham. O que acontece? À distância, as tropas argentinas, porque já é Argentina nesse momento, vão acompanhando e preparam o cerco. E fazem o cerco. E vai ter um gigantesco embate entre esses 3 mil índios e 4 mil soldados, armados com rifles. E os índios perdem. A historiografia entende que esse é o momento, se aqui foi o auge do poder indígena, essa derrota, instantaneamente depois, ela é momento de início da derrocada do poder indígena no sul da Argentina. E todo mundo sabe isso. Os índios percebem isso. Os crioulos percebem isso. Veja os termos que Inácio Rivas, o comandante, o general, vai utilizar para descrever a vitória. Ontem, às 8h15 da manhã, derrotei completamente ao audaz Calfucurá, que com toda indolência desafiava o poder do governo com mais de 3 mil índios há 4 dias. A vitória sobre os invasores não pôde ter sido mais completa, pois sofrendo uma perseguição tenaz de 18 léguas, consegui tomar-lhes todo o arreio, constante de mais de 70 mil cabeças de gado, vacum, 15 a 16 mil éguas e cavalos e todas as manadas de ovelhas. A perseguição teria sido mais completa se os invasores detidos totalmente, se a absoluta falta de água não houvesse feito impossível. A mortandade dos índios inimigos foi tão espantosa que há muitos anos não se via igual. Ela passa de 200 mortos, entre os quais se contam um cacique muito importante de Calfucurá, que se dizem ser seu cunhado, e outros muitos de menor importância. Aqui a situação mudou. Há uma nova geração de militares no poder. Por enquanto, eles estão nos quartéis. Não chegaram ao ministério ainda. Estão lá, comandando os fortes e fortines, com os seus rifles, com seus veteranos, com o seu telégrafo. E eles têm muito claro o que eles querem. E o que eles querem é acabar com os índios. Mas vocês sabem que política de grandes bastidores não necessariamente caminha junto do que está acontecendo ali na base. Então a gente tem
Você quer a estação telegráfica do forte? Eu juro que essa foto é da Argentina, não é dos Estados Unidos. Você vê, o visual é o mesmo. Tem gente que trabalha com essa coisa de identidade visual de época. Né? É a mesma. Né? A cara das pessoas, as roupas, o fortinho lá podia ser um forte de um filme de faroeste, né? Mas é o fortinho primeira divisão. O que a gente tem? Uma mudança do discurso. Se antes os índios dizem que vão ganhar na força, agora eles são obrigados a negociar. Veja a carta do Calfucurá ao Sarmiento, Ele sabe que o governo quer ocupar a sua importante lagoa de Carhué. E vai dizer, sobre o povoado que dizem que virá, por suas ordens, a isso peço que seja abdicado. Nós, olha só o que ele vai dizer agora, nunca tinha sido dito isso antes, em correspondência que essa pessoa tenha achado, né? Nós que somos donos desta América. 1883. Agora, olha só, está dizendo, vai fazer o discurso da identidade indígena de que a América é nossa indígena. Ou seja, esse cacique, ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Ele sabe o significado disso e ele sabe o que significa dizer a América indígena diante de crioulos e espanhóis e coisas afins. E ele diz isso. Nós que somos donos dessa América, não é justo que nos deixem sem campos. Mas espero que o senhor se esqueça de Carhué, que é o que deu essas ordens. O que o Sarmiento vai responder? Não é nossa América, é nossa Argentina. E você é chileno. Volte para o Chile. E ele vai falar o quê? Eu sou índio, nossa América. E não vai dar, né? Logo depois dessa carta, Calfucurá morre. Muito idoso, morre de causas naturais. Ele era tão importante que foram enviados representantes de caciques e seus representantes, de povos indígenas, de etnias indígenas de todo o sul da Argentina, Patagônia, Andes, Chile, sul de Peru e de Bolívia, foram ao enterro, ao funeral do Calfucurá. Mais de 4.000 índios reunidos em Salinas Grandes. A cúpula indígena do Cone Sul está lá reunida. O que o governo argentino vai fazer? Nada, eles não são loucos. Eles observam tudo aquilo à distância e falam, bom, vamos respeitar o luto alheio, porque se a gente fizer uma campanha agora contra esses caras, a coisa vai ficar muito ruim. Semanas e semanas de funeral do Calfucurá, esse povo todo vai se embora e tem que se definir como é que vai ficar a Confederação de Salinas Grandes. Ele era tão poderoso que vocês sabem que muitas vezes, quando um poderoso morre, divide seu poder. Clássico também, né? Vão criar um triunvirato. As coisas, né? Nesse triunvirato, quem vai comandar as relações internacionais e militares, comandar essa parte que aqui nos interessa, é Manuel Namuncurá, filho do Calfucurá, afilhado do Urquiza. Que já era também um senhor, tinha já uns 50 e tantos anos nessa época. Neste momento, há um ministro de guerra e marinha chamado Alsina, Adolfo Alsina. Alsina é o último ministro de guerra da Argentina, político em sua excelência. Ele foi um político de Buenos Aires, governador da província, político de carreira. E como todo portenho, ele tem como meta expandir a área ocupada pelos crioulos. Só que ele ainda tem a velha mentalidade. Qual que é a velha mentalidade? Uma estratégia defensiva, que é qual?
fazer uma campanha militar, ocupar o território, não muito, ocupa, constrói fortes, uma outra linha de fortes e fortines, sedimenta aquela ocupação, depois você vai fazer mais uma expedição, mais uma linha de fortines e você vai ocupando cada vez mais território. Ele vai criar uma coisa, que é uma trincheira, que na literatura argentina e na cultura popular argentina é conhecida como la zanja de Alcina. Z-A-N-J-A, zanja de Alcina. Tá aqui, zanja. Vestígios arqueológicos existem até hoje dessa coisa. O que eles fazem? Deixa eu mostrar o mapa, depois eu volto aqui. Você tem uma série de expansões da linha de fronteira. A última grande expansão, do Alcina, vai chegar em Ancarrué, que o Calfucurá não queria, e eles vão construir centenas de quilômetros de uma trincheira, que vai de Bahia Blanca até o centro dos Pampas. Qual é a ideia? Você vai deixar os índios na parte mais seca e toda a parte úmida fica com os crioulos. Como a trincheira ela está aqui, para o índio conseguir chegar na parte mais fértil era muito longe. Então, se acontecesse ainda algum malom, ia demorar um tempão para eles conseguirem chegar, um tempão para voltar, e as tropas iam se organizar e acabar com isso. Isso dá certo.